E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Aniele, sou professora de Física e hoje nós vamos estudar sobre campo elétrico. Então, vem cá. Nós já vimos sobre força elétrica, tá? O que é? É a atração ou repulsão de duas cargas. Então, aqui a gente tem um campo elétrico que é gerado por estas cargas, tá? Aqui no caso nós temos uma carga fonte e ela é negativa. Se ela é negativa, quem que ela vai atrair? Os negativos? Não, ela vai atrair os positivos. Lembram? Os opostos se atraem. Então aqui eu tenho um corpo de prova, como a gente chama, que é uma carga pequenininha, que eu vou colocar aqui para testar, certo? E olha só, eu coloquei aqui, e esse campo de prova, ele é positivo. Se ele é positivo e a minha carga fonte é negativo, vai haver uma força de atração ou de repulsão? De atração. Então, por isso, a minha setinha ali indicando a força, que está havendo uma força de atração com a minha carga fonte. Se for negativo, gente, é melhor dar no pé. Sinais iguais se repelem. Então, o meu negativo está indicando para fora a minha seta. Então, a minha força elétrica, ela é para fora, tá? Ela está indo embora, porque a minha carga fonte aqui, ela é negativa. Se eu colocar um corpo de prova aqui, então ele vai embora, tá? Ele quer ir embora porque ali já tem gente demais com o sinal dele. Olha só então, pessoal, a direção dessas cargas, ela sempre vai ser a mesma da força elétrica. Então, lá no problema vai dizer assim, uma carga de prova foi colocada juntamente com uma carga fonte e a força elétrica está no sentido horizontal, ou seja, o meu campo elétrico vai ter direção horizontal, ok? Direção horizontal. Se caso, lá no problema diz, a força elétrica possui direção vertical, então quer dizer que meu campo elétrico vai ter direção vertical. Então, referente ao sentido, eu preciso prestar atenção na minha carga elétrica, tá? Então, o sentido ele vai ser o mesmo da força elétrica se a carga elétrica for positiva e ela vai ser contrária da força elétrica se a minha carga elétrica então for negativa. Olha só, eu vou colocar aqui para vocês uma carga fonte, então, uma carga fonte negativa, tá? E aí, eu coloquei então, eu digo para vocês que eu vou colocar uma carga de prova, uma carga elétrica de mais 2 microcoulombs, ok? Então, olha só, e a direção dela é horizontal, tá? Que ela está a essa carga de prova. Então, olha só, essa minha carga de prova, então ela está horizontal, então, ou seja, a direção do meu campo elétrico também será horizontal, ok? Olha só, vamos primeiro determinar a força elétrica. Então, elas estão horizontalmente uma da outra. A minha carga fonte, ela é negativa. E a minha carga elétrica, o meu corpo de prova, ele é positivo. A minha força elétrica aqui é de atração ou é de repulsão? De atração. Sinais diferentes se atraem, né? Os opostos se atraem. Então, a minha força elétrica aqui é em direção à minha carga fonte. Olha só, aí eu vou olhar aqui, ó, o sinalzinho. Que sinal que nós temos aqui no meu quê? Positivo. Então, se ele é positivo, isso quer dizer que o meu campo elétrico, olha só aqui o que está dizendo, se o que é positivo, o sentido
sentido é o mesmo da força elétrica. Então, o meu campo elétrico possui o mesmo sentido da minha força elétrica, tá? Então, o meu campo elétrico também tem o mesmo sentido, beleza? Agora, olha só, se eu vou mudar aqui os dados e eu vou colocar outro. Olha só, eu aqui tenho, então, a minha carga fonte negativa. Eu vou colocar aqui, então, um corpo de prova negativo, certo? E eu vou dizer que a carga elétrica desse corpo de prova aqui, então, é menos 4 microcoulombs. Então, eu já sei que ele é negativo por causa do menos 4 ali, né? Então, se ele é menos 4, aqui está havendo uma força de atração ou de repulsão? Repulsão, porque sinais iguais se repelem. Então, a minha força elétrica é de para fora, né? Que é de repulsão. Já o meu campo elétrico, olha aqui o sentido dele. É contrário à força se o Q for negativo. O meu Q, ele é negativo. Então, ele é contrário à força. Se a força está indo para a direita, então, o meu campo elétrico, então, vai ser para a esquerda. Esse é o meu campo elétrico. Eu preciso tomar cuidado, então, para definir o sentido do meu campo elétrico, a minha carga elétrica. Devido ao sinal da minha carga elétrica, é que vai determinar o sentido do meu campo elétrico, ok? Pessoal, aí eu coloquei aqui agora a fórmula da intensidade elétrica. Como que eu preciso descobrir a minha intensidade elétrica? É através dessa fórmula aqui. E de intensidade elétrica, Fe de força elétrica, por isso que precisa compreender bem o que é força elétrica antes de estudar campo elétrico, ok? E aqui é a carga elétrica em módulo. Para o nosso cálculo, gente, não interessa o sinal da minha carga elétrica, porém ela me interessa aqui. Então, eu preciso saber se ela é positiva ou negativa, mas para fins de cálculo, não me interessa. A intensidade elétrica vai ser Newton por Coulomb, ok? A minha força elétrica, então, é Newton e a minha carga elétrica é Coulomb. Essas são as unidades que eu preciso entrar para me determinar o cálculo. Então, gente, eu coloquei um exemplo aqui para nós resolvermos juntos. Então, vamos ler. Uma carga pontiforme com 6 microcoulombs. O que é 6 microcoulombs? É a minha carga elétrica, né? Então, é o meu Qzinho. Então, é 6 microcoulomb. Já coloquei ali, tá? Que é colocado em um ponto P do vácuo e fica sujeita a uma força elétrica. Então, essa minha força elétrica é o meu Fe, que é de 1,4 newtons. A direção, então, ela é horizontal. E essa força, ela está no sentido da esquerda para a direita. Então, eu vou desenhar aqui, ó, a minha carga, tá? A minha força, ela está horizontal da esquerda para a direita. Esquerda para a direita, ok? É positivo, gente? É positivo. O que eu quero saber? A intensidade do meu campo elétrico. Eu quero saber o sentido e a direção. Eu já sei, então, que a minha direção, lembra que eu coloquei aqui antes? A direção é a mesma da força elétrica. Então, a minha direção, ela é horizontal.
eu já não tenho dúvidas, ok? Aí, eu preciso ver agora o sentido, certo? Aí, quem que eu preciso analisar? O meu Q. Como o meu Q aqui ele é positivo, a direção dele, o sentido dele é o mesmo da força elétrica. Esse aqui era da força elétrica, não era? Então, o sentido também é da esquerda para a direita. O sentido da esquerda para a direita. Então, direção e sentido já está respondido. Gente, direção e sentido é só interpretação, beleza? Agora a gente vai para o cálculo, então, que é intensidade do campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela minha carga elétrica em módulo, ou seja, o meu sinal não importa. Olha só, qual que é o valor da minha força elétrica? 1,4 newtons. 1,4 newtons. Dividido, qual que é o valor da minha carga elétrica? 6 microcoulomb. O micro, ele é igual a 10 na menos 6. Então, é 6 vezes 10 na menos 6 coulombs. Então, 1,4 dividido por 6 é 0,23, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 10, passo lá para cima como positivo, vezes 10 na 6, ok? Então, aqui, eu posso mudar essa vírgula? Posso. Eu posso colocar ela aqui, né? Então, fica igual a 2,3 vezes 10 na 5. Tá aí, então, a minha intensidade. Só que tá faltando uma coisa, a minha unidade. Então, se aqui era newtons e aqui era coulomb, ficou newtons por coulomb. Ok? Então, tá aqui a minha intensidade, a minha direção e o meu sentido. Beleza?